Você sabe me explicar como o Supremo Tribunal Federal tem decidido naqueles casos em que policiais, no momento da prisão, no momento da diligência, fazem as chamadas entrevistas com o abordado? E nessa entrevista, esse abordado acaba confessando a prática de algum crime, a droga está ali, a arma está acolá, o meu compasso é o fulano, é o Beltrano. Você sabe, você imagina como o Supremo está tratando esse tipo de procedimento policial? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com a segunda turma no Supremo, uma reclamação que caiu sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Olha o que aconteceu, a Polícia Federal lá em São Paulo foi cumprir um mandado de busca e apreensão. E dentro da residência lá, os policiais federais começaram a entrevistar um dos alvos, um dos acusados, dos suspeitos. E eles preencheram lá o que os policiais federais chamaram, um documento chamado termo de entrevista. O fato é que esse entrevistado, né, ele acabou confessando, entregando o nome de alguns comparsas, enfim. A defesa recorreu, esse caso foi parar na segunda turma do Supremo, e o Supremo disse mais ou menos o seguinte: policiais não podem entrevistar o suspeito, não podem entrevistar o abordado, sem antes adverti-lo que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Lembra lá do artigo 5º, inciso 63, né, que o preso tem direito de ser informado do seu direito ao silêncio, assistência da família e do advogado? Foi esse o dispositivo utilizado. A PF não comprovou nos autos do inquérito que advertiu aquele suspeito, aquele investigado, que ele tinha o direito de não responder nenhuma das perguntas. O Supremo falou assim: nananina, não. Tudo que ele falou deve ser anulado, deve ser desentranhado as provas dos autos. Porque se ele disse naquela entrevista, sem ser advertido pelo policial federal, que ele tinha o direito de permanecer em silêncio, se ele não foi advertido desse direito, o artigo 5º, inciso 63 da Constituição foi burlado, logo as provas são ilícitas. Interessante que o ministro Gilmar Mendes, no voto dele, ele disse o seguinte: olha, há uma necessidade, diz com todas as letras, há uma necessidade de construirmos uma jurisprudência brasileira em defesa dos acusados. E ele citou, por exemplo, a evolução do direito ao silêncio lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar, os Estados Unidos desde sempre, né, desde 1791, desde há 230 anos atrás, já estava consignado na Constituição o direito ao silêncio. Mas não estava bem claro se o capturado, o abordado, tinha direito de ser avisado que ele tinha o direito ao silêncio. Que ele tinha o direito ao silêncio está na Constituição norte-americana, desde 1791. Em 1966, a Suprema Corte julgou um caso famoso, né, um preso chamado Ernesto Miranda, foi acusado de sequestro, estupro, e ele, no ato da prisão dele, os policiais não advertiram que ele tinha o direito de permanecer calado, permanecer em silêncio, e ele acabou confessando, produziu uma série de provas contra ele. O caso foi para a Suprema Corte, e a Suprema Corte falou o seguinte: olha, peraí, de nada vale eu ter o direito ao silêncio se eu não tiver o direito de ser informado que eu tenho o direito ao silêncio. O que a Suprema Corte norte-americana decidiu em 1966? Que a partir daquele momento todo americano tinha o direito de, além de permanecer em silêncio, ele tinha o direito de ser avisado pelo policial da captura que ele tem o direito de permanecer calado, sob pena de tudo que ele disser ser considerado ilegal. O que aconteceu? Ele foi absolvido porque todas as provas que tinha contra ele foram oriundas da confissão dele. Então, é muito comum a gente ver nos filmes norte-americanos, né? Aquela cena cômica, inclusive. Quando o policial prende o cidadão e fala: olha, você tem direito de permanecer calado. Aviso 1. Tudo que o senhor ou a senhora disser poderá ser utilizada contra você no tribunal e tem direito a um advogado. Se não tiver grana, o Estado vai pagar o advogado. Então, direito de permanecer em silêncio. Caso não queira ficar em silêncio, fique sabendo que o que disser poderá ser utilizado contra você no tribunal e também você tem direito a um advogado. No Brasil, no inciso 63 do artigo 5º,
não trouxe essas 3 exigências, só trouxe 2. Falando assim, olha, o preso tem direito de ser informado, tem direito ao silêncio, e assistência da família e do advogado. Onde eu quero chegar, pessoal? Eu tenho percebido diversas forças de segurança colocando no boletim de ocorrência. Mediante entrevista, fulano falou isso. Vamos verificar, descobrimos um crime em flagrante. Mediante entrevista, encontramos a materialidade delitiva, demos voz de prisão e levamos para a delegacia. Cuidado, porque está se construindo no Brasil, no dizer do ministro Gilmar Mendes, uma jurisprudência em defesa dos acusados. A jurisprudência, gente, brasileira foi uma antes e outra depois da Operação Lava Jato. Então, o inciso 63 do artigo 5º está lá desde sempre, desde 88. Mas agora está se dando uma leitura mais veemente, mais firme a esses dispositivos constitucionais. Então, cuidado, porque você, no afã de promover segurança pública, de certa forma, fazer o seu trabalho, de capturar quem está em flagrante delito, se você ficar fazendo essas famigeradas entrevistas sem antes advertir o seu abordado, o seu preso, o seu capturado, que ele tem o direito de ficar em silêncio, e detalhe, não basta avisar para ele, tem que comprovar que você avisou. Essa tem sido a trajetória da jurisprudência do Supremo. Se você não fizer isso, tudo que ele entregou, a tonelada de droga, as armas, não poderão ser usadas contra ele para fins incriminatórios. E muitas das vezes, tudo que nós conseguimos arrecadar no flagrante, no processo criminal, foi oriundo dessa entrevista. Ou seja, se eliminar o que foi conseguido com a entrevista, não sobra mais nada. Não sobra mais nada, impunidade, absolvição. Ou seja, o policial cheio de vontade de promover segurança pública, justiça, acaba por intermédio dessa entrevista sem a advertência, o que alguns estão chamando de aviso de Miranda, né? Justamente em homenagem ao Ernesto Miranda, lá de 1966, do estado do Arizona, nos Estados Unidos. Sem o aviso de Miranda, vai acabar produzindo impunidade. Então, responda aqui nos comentários. Como é que tem sido aí na sua unidade, no seu dia a dia? Vocês têm colocado ou não? Você concorda ou não com essa construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal? Você acha que os policiais têm que dançar conforme a música? Se está proibido, está proibido. Nós temos que modernizar dentro da Constituição e dentro das leis a nossa maneira de trabalhar mais e trabalhar melhor para a sociedade. Coloque a sua opinião aí nos comentários e vamos adotar o aviso de Miranda. O capturado, você está com essa buchinha de maconha no bolso, né? Você está em flagrante delito do crime de porte para consumo pessoal. Aí o que você faz? Passa a entrevistar. Onde é que está a droga? Onde é que está? Ele entrega. Entrevista que ele confessou no bojo da entrevista sem ser advertido do direito ao silêncio. Tudo pode ser anulado em sede judicial. O que você acha dessa, entre aspas, nova realidade? Coloque aí nos comentários, deixe a sua curtida e até o nosso bate-papo, a nossa próxima instrução aqui no Polícia Brasil.